Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um episódio do Conversa com Gestor. É quando aquele papo bacana e descontraído sobre os grandes gestores dos fundos de investimentos do mercado financeiro. E hoje eu vou bater um papo super especial com o João Paulo Reis, sócio-gestor da Venture Investimentos, uma empresa que se dedica a desmistificar e trazer investimentos do mundo do private equity. Você sabe o que é isso? Tenho certeza que você, pelo menos, já ouviu falar em private equity. E no episódio de hoje nós vamos desmistificar um pouco essa palavra que a princípio assusta, mas na verdade é muito simples. Vamos trazer quais são os investimentos que essa forma traz e quais são as vantagens e desvantagens e mais, como os private equities estão enxergando esse mundo de desafios que 2020 trouxe com a pandemia do coronavírus e com as dificuldades que enfrentamos no mundo dos investimentos até este dia. Muito bem. E o João Paulo está aqui com a gente. Eu, desde já, agradeço demais a participação do pessoal da Venture Investimentos, uma parceira de longa data da MacLeod Partners. Tudo bem, João Paulo? Bem-vindo. Tudo bem, Rafael. Te agradecer demais aí pela oportunidade de estar falando para o teu público aí e vamos em frente. Legal, prazer é nosso, imagine. Bom, primeiro de tudo, vamos lá. O que seriam os private equities? E tentando fazer uma tradução grosseira, seria o capital privado, mas de fato, o que são os private equities? Onde o dinheiro que são destinados aos private equities, de fato, são investidos e que trazem a rentabilidade? Bom, Rafael, a ideia de um private equity, na realidade, traz por trás dele um conceito de filosofia de investimento, né? Você encarar os seus investimentos como você investir em participações de empresas, né? Empresas que existem, que estão funcionando e que você enxergue valor ali, né? E a partir daquele momento que você vê uma diferença entre valor e preço, que é uma coisa que é um conceito que eu acho que a gente deve trazer nessa conversa, a gente faz o investimento buscando capturar esse crescimento desse valor ao longo do tempo, né? Esse seria um dos objetivos de um fundo com essa característica. Legal. E, de certa forma, um fundo que busca boas empresas, ele analisa especificamente quais pontos? Quais são aquelas empresas que definitivamente merecem a atenção de um private equity? Onde elas têm que exceder as expectativas, por exemplo? Isso que a gente estava comentando, né? A gente tem que identificar empresas, principalmente, pelo menos como é que a Venture faz a sua seleção das empresas que compõem a sua carteira, principalmente de um histórico consistente. A gente entende que o histórico é fundamental para uma análise de uma empresa, exatamente pelo simples fato de entender por quantas situações difíceis essa empresa passou. Me conte a tua história, conte a história das suas crises e me conte como é que você fez para superá-las. Então, um ponto específico e muito interessante que a gente gosta de analisar é exatamente isso. Se você for ver dentro da carteira de ações da Venture, ou seja, das unidades de negócio, o fundo Venture, que atua como um private equity, né, tem, né, um dos critérios é a história. Você vai ver que lá, provavelmente, as nossas empresas, a maioria é cinquentenária, né? Exatamente pelo fato dessas empresas terem passado por tantos períodos difíceis e, com base nisso, a gente acredita que elas existirão daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Então, a história é uma coisa muito importante. Outra é um contato muito íntimo com o management, né? É um contato, uma intimidade management ou administradores, né? Administradores da empresa. É importante ter contato com a empresa. Pessoal que toca de fato o dia a dia ali, né? Exatamente, exatamente. Você ter esse contato com quem toca a empresa no dia a dia, quem está pensando a empresa, vivenciando a empresa, é fundamental, inclusive, para você traçar planos de como esse valor dessa empresa vai crescer no longo prazo, tá? E outra coisa muito importante, a análise dos seus ativos, né? Se o seu ativo é valoroso, se o negócio é bom, fundamentalmente um negócio bom, né? Tem margens boas, né? A gente entende isso como margens de lucratividade boa. E é isso, basicamente são conceitos assim básicos para uma primeira análise. Legal, interessante. Deu para ter uma percepção bem geral assim. Agora, de uma maneira mais específica, vocês dizem que tentam estreitar os relacionamentos com as empresas que compõem o portfólio de vocês. Mas, de fato, vocês chegam aí lá na empresa, visitam o chão de fábrica, conversam com funcionários. O que mais vocês levam em conta? O histórico, sem dúvida nenhuma, ele é fundamental, como você adiantou, João Paulo, mas não é igual, por exemplo, no histórico de ações, né, onde a rentabilidade passada não é garantia do futuro, né, mas uma empresa sólida, que paga bons dividendos, que está no mercado atuando há muitos anos, que tem uma margem de lucro interessante, que vem aí se consolidando, sem dúvida nenhuma, chama a atenção de vocês. Vocês chegam a ser, de fato, assim, específicos, detalhistas, lá para visitar o chão de fábrica e olhar com muita atenção o que essa empresa está fazendo?
você tocou num ponto fundamental. É isso. A gente precisa ir lá, precisamos ver. Na realidade, uma empresa é feita de pessoas, né? Atrás de uma marca, atrás de prédios suntuosos, na verdade, na verdade, a alma da empresa são as pessoas. Então, é fundamental. E aí a gente tem várias histórias de visitas à empresa que a gente pode aí gastar um podcast desse inteiro para contar histórias espetaculares que a gente já vivenciou, como a história que a gente vivenciou lá na Metal Leve, lá no Centro de Tecnologia, ou mesmo visitando a Home, né, também lá em Santa Bárbara do Oeste, ou visitando uma fazenda de algodão, também lá no Centro-Oeste. São várias histórias espetaculares, né, então que são fundamentais e que formam a nossa percepção do valor da empresa no longo prazo. Interessante. João, como é que você analisa esse mercado de private equity no Brasil atualmente? A gente, claro, teve aí uma hecatombe financeira com a pandemia do coronavírus, né? Ninguém poderia imaginar de que maneira essa onda aconteceria, como ela surgiria, se surgiria, e eu acho que pouca gente também ainda tem claro como nós vamos sair depois que tudo se acalmar, depois que o mundo voltar ao novo normal, como dizem os especialistas. Como é que vocês estão analisando o mercado de private equity com tudo que tem acontecido nesse 2020? Como eu expliquei para você, nosso fundo atua como se fosse um private equity. Então, o que a gente pode dizer em relação a isso, em relação ao comportamento das nossas empresas, né? O que a gente tem visto é o seguinte: as empresas realmente foram impactadas nesse primeiro instante, né? Mas, de alguma forma, você vê uma resposta muito efetiva em relação a ela, principalmente por definição de novas tendências, né? Por exemplo, uma empresa como a Marco Polo, né, que respondeu no setor dela, de ônibus para viagem, respondeu em 60 dias, apresentando uma plataforma chamada BioSafe, um ônibus que se autoesteriliza em pouco tempo, né? Ele lança partículas de pó, esteriliza o ônibus, matando 99% dos germes. Mudou a forma como é colocado os bancos, a gente tirou uma fileira de bancos, a gente passa a ter 3 fileiras de bancos, ou seja, são empresas que reagem de forma efetiva, provavelmente já lançando a tendência de como será o setor, o produto do setor daqui para frente. Então, isso... Como se viajará de ônibus pós-pandemia, né? Exatamente. Ela já já dá um passo à frente da concorrência, e isso é um dos pontos fundamentais na hora de escolher uma empresa. A empresa que faz a tendência, por exemplo, uma empresa como uma Vega, uma própria empresa como uma Home, que faz máquinas hoje em dia com impressão em 3D. Mas uma coisa muito importante que a gente percebe é que essas empresas investem em tecnologia. Isso é um outro diferencial. Empresas como Home, Marco Polo, Metal Leve, Tupi, principalmente, as empresas que compõem nossa carteira, investem 3 a 4% da sua receita líquida em pesquisa e desenvolvimento de produtos, tanto de produtos quanto de processos. E, principalmente, isso não cessa durante a crise. E o que a gente vê ao longo desse tempo todo é que, quando ela passa a crise, elas estão com uma linha de produto renovada, e isso é que faz a diferença na hora do consumidor fazer isso, a escolha dessas empresas. Então, a gente vê com muito bons olhos empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento. E, claro, cria uma vantagem competitiva, né, para essas empresas no mercado que promete cada vez ser mais acirrado, né? Como é que vocês estão enxergando o mercado de empresas privadas daqui para frente? A gente sabe que, deixa eu escolher uma palavra para não ser tão duro, eu acho que vai haver uma depuração das empresas, né? Aquelas que são sólidas, aquelas que de fato tiveram um fôlego para poder atravessar esse momento de dificuldade, não importa o quão impactada ela foi, essas empresas com boa governança, como você citou, com inovação, com tecnologia, serão, sem dúvida, as que partirão na frente nesse mundo quando as coisas se acalmarem. Vocês também enxergam mais ou menos dessa forma? Exatamente. Todo mundo está discutindo se a recuperação será em V, em U, mas a realidade é o seguinte, que em cada setor haverá uma recuperação, uma letra que você pode escolher, né? A gente procura entender, identificar as empresas que se recuperarão em V, né? O que a gente brinca, né? Seria, o que isso significa? Imagina que acabou a luz da sua casa, tá? Desligou e de repente liga de uma vez. O que vai acontecer? Vai ter algum equipamento seu que vai voltar a funcionar normalmente, né? Outro que pode ter algum problema e outro simplesmente pode queimar. Então, fazendo uma analogia bem simples, que a gente viu com esse Covid, é que algumas empresas efetivamente vão morrer. A gente está vendo aí notícia de que 35% de bares e restaurantes no Brasil fecharam. Tá? Então, essas aí já era, né? Mas, ao mesmo tempo, você vê empresas como a Vale, como a Petrobras, principalmente de commodity, estão exportando como nunca. Então, praticamente não sentiram os efeitos da pandemia. Tiveram uma pequena paralisação, mas seguiram em frente. Outras, como a indústria automobilística, também estão demorando para voltar. Talvez voltem em U,
né? Mas você vê também sinais por conta do consumidor de que há o desejo de compras por bens mais, vamos dizer assim, como veículos e principalmente e surpreendentemente por casas, né? Agora com esse movimento aí do home office, a gente está vendo as pessoas investindo em suas casas e principalmente aproveitando das taxas de juros. E aí a gente tem uma empresa na carteira que está se beneficiando, por incrível que pareça, ela vendeu mais imóveis nos meses de abril e maio do que no ano passado. Essa empresa chama-se Rodobens, também é uma empresa que a gente tem na carteira e que também tem uma pegada de inovação. Isso tudo, essas vendas foram feitas tudo por venda online. É interessante, a gente teve um movimento também, por exemplo, de fintechs, né, que cresceram. O Banco Inter, por exemplo, teve uma alta significativa, ou pelo menos se mostraram mais resilientes, né, empresas que são mais resilientes na crise, muitas empresas do setor de varejo, né, então a gente começa a traçar um panorama do que pode vir por aí quando a economia voltar a tracionar, quando a pandemia estiver razoavelmente estabilizada. Deixa eu perguntar, por exemplo, do setor de empresas aéreas, o que é que vocês estão imaginando? Vai vir uma vinda de capital forte do governo, né? Vai vir uma ajuda, mas a gente não sabe como esse setor vai performar daqui para frente. Como é que vocês estão analisando? Eu analisaria o setor aéreo com muita preocupação, tá? Porque com essa ferramenta que a gente, inclusive, está usando agora, o Zoom, eu seria ousado a dizer que a melhor companhia aérea que existe agora chama-se Zoom. Você viaja para qualquer lugar e não precisa desfazer as malas. Que, inclusive, teve um salto de valorização de 850% com essa pandemia. Caiu um pouco por conta daquelas suspeitas de invasão de privacidade, mas houve algumas correções de bugs e tal, mas a empresa está valendo, por exemplo, mais que uma Latam, para se ter uma ideia em valor de mercado. Exatamente. Eu acho que, de alguma forma, faz algum sentido. Eu acho que esse turismo de negócios vai mudar radicalmente. Essa história de você pegar um avião, ir para São Paulo e voltar, talvez não faça mais sentido. A gente viu algumas lives aqui, principalmente com presidentes multinacionais, que, por exemplo, da Volkswagen, né, que fazia viagens para a Alemanha para fazer uma reunião e voltar, perdia 1, 2, 3 dias, ele disse que não vai fazer mais. Ia de primeira classe, né? Não ia lá atrás com todo mundo. Exatamente. Então, eu acho que eu ficaria muito preocupado e, principalmente, eu ficaria preocupado com lajes corporativas. Você vê movimento de grandes empresas, como a XP, como a Petrobras, né, colocando grande parte dos funcionários em home office. Ousaria dizer que podemos estar vivendo um processo de desagregação ou desaglomeração de centros urbanos. As pessoas agora, com uma boa internet, né, que eu acho que é um outro setor que a gente precisa olhar com muito carinho, principalmente de fibra ótica, né, você está livre para morar em qualquer lugar, né, e trabalhar de qualquer lugar. Fica imaginando uma pessoa que trabalha num call center, né, ela pode trabalhar em casa, desde que ela tenha um serviço de internet e um computador que atenda, ela pode trabalhar de qualquer lugar do Brasil. Então, eu acho que realmente esse novo normal em relação a setores aéreos e principalmente turismo de negócios e lajes corporativos, acho que vai ter uma grande mudança. Eu tendo a concordar com você. Eu acredito que vai realmente ter uma mudança, uma reformulação na forma de se fazer negócios, de se estabelecer as relações corporativas, sem dúvida nenhuma. Acho ainda que o setor de galpão logístico talvez cresça com o e-commerce, mas de qualquer maneira não vou ficar aqui também dando as minhas análises, vocês é que são os entendidos. Mas eu concordo com você que o galpão logístico é uma coisa que tem que ser olhada, porque é uma tendência, né? A gente identifica que com e-commerce, né? Dizem os especialistas que cresceu 50 anos em 5, né? Como disse o Kubitschek algum dia. Enfim, vamos ver. Exatamente, mas uma coisa que a gente precisa ponderar, Rafael, que às vezes as pessoas não pensam, né? Eu fico olhando o e-commerce, né? Na realidade, o que se você analisar de forma fria, o varejo de forma geral, né? Que inclui tanto o e-commerce como o não, né? Caiu 11%. Então, na realidade, o que está acontecendo é o seguinte, a pizza está diminuindo do varejo como um todo, Verdade. Mas a fatia do e-commerce está aumentando, ou seja, ela está substituindo, vamos dizer assim, o offline, né? Mas acontece o seguinte, para e pensa, vamos fazer aqui um exercício aqui, você indo fazer compras. Antes, como é que você ia fazer compra? Você pegava o seu carro, ia até, sei lá, o supermercado, chegava lá na prateleira, enchia o seu carrinho, pagava, botava no seu carro e levava para casa, certo? É isso aí. O custo de transporte e seleção eram seus. Tá? Como é que essas empresas vão cobrando a mesma coisa, vão poder entregar esse mesmo produto na tua casa sem cobrar nada além? Se a discussão ficar só em torno de preço, essas empresas vai ser um jogo de mata-mata.
né? E se você olhar para os Estados Unidos como tendência, você vê que a Amazon praticamente foi um arrasa-quarteirão, matou todas as empresas. Então, eu fico olhando para a Magazine Luiza, a B2W, barra Americanas e Via Varejo. Via Varejo, né? Teve uma subida grande agora. Exatamente. Eu fico imaginando, se a tendência for que o mercado vai na direção do que aconteceu nos Estados Unidos, eu ficaria com muito receio e façam suas apostas. Quem é que vai sobreviver? Qual das três vai sobreviver? Não, concordo totalmente. Eu só penso que o setor de logística no Brasil ele precisa ser um pouco mais desregulamentado, né? Ele precisa se modernizar. A gente tem pouca concorrência, as empresas ainda carecem um pouco de tecnologia, de gestão para melhorarem mais a rapidez e a confiabilidade das entregas. Eu acho que isso também se reflete muito no público, né? Eu acho que com a pandemia, e aí eu concordo com você, sim, as pessoas estão se reeducando, estão mudando a sua forma de consumir, até por uma questão obrigatória quase, né? Então, por exemplo, eu tive um problema aqui no meu telefone, eu precisei comprar um cabo de celular e eu não podia porque não tinha nem um quiosquezinho qualquer de rua. Então, tive que acessar um site, fazer uma pesquisa e fazer uma compra online, coisa que eu poderia descer ali na esquina e rapidamente comprar. Então, essa reeducação vai levar um certo tempo. E eu acho também, e aí queria saber a sua opinião, João, eu acho que o advento do 5G vai fazer isso ser ainda mais, digamos, orgânico na nossa vida cotidiana, né? A gente vai se acostumar rapidamente com a ultra banda larga, né, a internet das coisas, que é o que o 5G promete, fazer com que isso seja muito mais automatizado, né? Sei lá, daqui a não sei quantos anos a nossa geladeira já vai falar, tá faltando leite. Pois é, acho que é por aí. Tá faltando leite, precisa comprar pão, precisa comprar isso aqui. Quer fazer essa compra no site? Tá bom, e de repente em 12 horas aquilo ali já está na porta da sua casa. Então eu acho que a tecnologia também vai fazer com que a gente veja empresas que essas que estiverem na vanguarda, e você tem toda a razão, a gente vê a Amazon sendo praticamente massacradora nos Estados Unidos, elas têm uma vantagem e saem na frente, né? Exatamente. Você tocou um ponto fundamental, né? Que hoje o serviço de fibra virou um serviço essencial, né? E a gente também está de olho nisso, inclusive a gente é investidor da Oi, né? Que é uma empresa super polêmica. E subiu bastante, né? Exatamente. E aí a gente entende que a Oi, com essa nova administração também, fundamentalmente aquilo que a gente falou, a importância do novo management, porque até então a empresa vinha sendo muito mal tocada. E na medida que entrou um novo management e com um plano de investimento muito interessante de levar banda larga para 40 milhões de habitantes no Brasil todo, a gente vê com isso com muitos bons olhos. E exatamente o que você falou, né? A fibra ótica ela vai ser a base de todo o investimento do 5G. Né? Então, é a partir daí que você vai ter a capacidade aí de ter a internet das coisas, como você colocou, a telemedicina, o ensino à distância, e sem a tal da latência, né? Que é o momento em que dá aquela desconexão, que dá aquela travada. Não pode, né? Porque se você tem um carro autônomo, né? Você deu a travada, você bate no poste. Exatamente, Então, essa tecnologia vai chegar nas cidades, principalmente em breve, né? A gente está com os leilões aí previstos para o ano que vem, e a fibra ótica e tanto a internet e o home office, todas essas tendências, né, que foram catalisadas aí pelo Covid, são muito importantes. Então, realmente o que você colocou, é muito importante aí essa questão da tecnologia. E pensando aqui também, rapidamente, já para voltarmos ao nosso papo, eu acho que falando ainda nessa questão do e-commerce, né, setores de empresas que trabalham, por exemplo, com papelão, papel, como Suzano, Klabin, vai vender papelão para fazer caixa, para fazer embalagem adoidado, né? Então, ou seja, empresas que também podem aí se beneficiar com essa nova era que teremos aí do consumo, né? E essas empresas ainda levam vantagem nesse benefício por conta do dólar, né? O papel, ele tem aí uma cotação, a celulose, né? Uma commodity, então tem um valor intrínseco do dólar e com o dólar alto, e aí vem a minha pergunta, essas empresas ainda têm essa vantagem competitiva. Como é que vocês viram essa valorização do dólar, né? Que, só nesse ano aí subiu, desceu, beliscou 6%, mas está em 36%. Você bem colocou, né? Não sei se você sabe, mas o papelão do lado é um indicador antecedente. Não sei se você sabe qual é o conceito disso, e provavelmente a maioria não sabe. Um indicador que mostra que a economia está crescendo ou não, né? Então, se aumentou o consumo de papelão, significa que mais empresas estão comprando papelão para embalar seus produtos, né? E aí eu me lembro aqui de uma história curiosa, né? Um membro do Partido Comunista Chinês identificava se a economia da China estava crescendo ou não, já que os dados de lá são muito complexos de ser analisados. Ele analisava 3 coisas: consumo de energia elétrica, consumo de papelão e movimentação nas estradas, né? Por quê? Quando alguém começa a produzir, o que ela faz? Ela liga a máquina. Então, o consumo de energia elétrica é o primeiro passo.
O segundo passo é o seguinte, depois que ele começou a produzir, ele vai ter que embalar esse produto. Então vai lavar o papelão. E depois ele vai ter que entregar através do transporte sem movimentação de carga. Tem gente que fala o seguinte, o último passo para você saber se realmente a economia está andando mesmo é ver a quantidade de lixo, né, que mostra que houve um consumo efetivo daqueles produtos. Então, como você bem colocou, o papelão é fundamental. Mas em relação ao dólar, a gente tem uma visão, como eu falei, a gente não tem a pretensão de fazer análise macroeconômica, mas a gente entende que com essa visão austera, né, pela primeira vez aí nos últimos 30 anos de uma equipe econômica que tem uma visão de controle de gastos públicos, que acho que nunca houve nos últimos 40 anos, 30, 40 anos, desde o Plano Real, né, a gente entende que com essa sinalização, de cara, principalmente com a aprovação da reforma da Previdência, os juros começaram a cair, né, e o mercado começou a perceber isso. Não sei se você sabe, e o teu público sabe, que com o desajustes das contas públicas, o que acontece? O governo tem mais risco. Tendo mais risco, o que acontece? A taxa de juros é mais alta e exigida pelo mercado. Quando a taxa de juros é mais alta e exigida pelo mercado, o que acontece? Vem um capital especulativo fora e traz muito dólar para dentro, desbalanceando a nossa cotação. O que acontece? Na medida em que esse governo começa a botar as contas públicas em ordem, a taxa de juros cai, e, por consequência, aquele capital que vinha aqui para, como a gente brinca, para mamar nas tetas do governo, né, para se beneficiar de uma taxa acima do que deveria ser, esse capital vai embora. E o que acontece com o câmbio? Ele se ajusta. Então, na medida, a gente entende, eu falei, a gente não tem a pretensão de ter uma posição macroeconômica, não é nossa especialidade. Mas em função do que a gente está observando em relação ao que está acontecendo com a nossa empresa, elas estão sendo muito beneficiadas com esse câmbio, passando a entender a exportação como uma saída muito forte para a retomada da economia daqui para frente. Então, nós entendemos que essa taxa de câmbio na faixa aí dos 5, 5,50 pode ser também uma taxa de um novo normal aí no câmbio. Você tem toda a razão, e eu adicionaria um outro ingrediente, né? Com a taxa de juros baixa, um investidor, seja ele tradicional ou novo investidor, vai precisar tomar risco, né? Então as empresas também vão se beneficiar dessa imersão de capital em empresas que, né, sejam dispostas a trazer retorno acima da taxa de juros. Né? Exatamente. Então, como você bem observou, acabou a mamata do 1% ao mês. Acabou o rentismo no Brasil. Acabou o rentismo. Você pode até conseguir esse rendimento, mas vai precisar não apenas de um bom assessoramento financeiro, e estamos aqui para isso, mas também selecionar bons fundos de investimento, boas empresas, boas ações, para que esse retorno possa ser efetivo, não apenas dependendo do governo a uma taxa de juros exorbitante. Então eu vejo também esse outro fator positivo. Deixa eu só complementar, Rafael, desculpa te interromper, porque eu acho que esse é um ponto fundamental e é importante, tá? Você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, tá? Eu fico muito feliz de estar vivo para ver isso. Eu sonhei com esse momento que estamos vivendo. Que é o quê? Selic a 2%, hein? Já imaginou? Mas mais do que isso, e isso devia estar na primeira página de todos os jornais, tá? Que é o seguinte, o dividend yield médio do Ibovespa está em 3,4 mais alta que a Selic. Isso, filosoficamente, é fantástico para um país. Né? Por quê? Porque para e pensa comigo. Quando você pega o seu dinheiro e aplica num título de renda fixa, um título público, para quem que você está emprestando? No final das contas, você está emprestando para o governo para financiar incompetência e desperdício. Ou seja, na realidade, o governo sempre destruiu poupança. E na medida em que você pega esse dinheiro e começa a colocar no mercado, tanto no mercado de ações, para escolher boas empresas, aquelas que vão pegar esse dinheiro e vão transformar em mais valor para frente, né, vão transformar em mais riqueza, ou numa debênture, ou seja, na realidade, para as empresas, eu acho que um país efetivamente passa a ter o viés capitalista. O que a gente brinca, né? O Brasil sempre foi um país capitalista sem capital. Né? Hoje a gente passa a viver a possibilidade de viver um país efetivamente capitalista, em que você tem uma ideia, você tem taxa de juros, que teu negócio pode pagar, ter uma rentabilidade, pagar aquilo ali com tranquilidade e sobrar ali ainda uma rentabilidade para você poder continuar investindo e tudo mais. Então, acho que filosoficamente, é isso que a gente está vivendo, realmente é fantástico. Não, você tem toda a razão. E, na verdade, é muito importante e o nosso Conversa com o Gestor, que é justamente ouvir vocês, né, gestores dos grandes fundos de investimentos, para entender o que passa na cabeça
de quem vai cuidar do nosso dinheiro. Então é fundamental observar e ouvir o que vocês estão falando, as impressões, porque é a partir daí que a gente vai conseguir tratar um plano de investimentos adequado e que seja de fato rentável, né? Então é fundamental entender quais são as análises, o que vocês estão pensando aí para frente. E eu digo mais, João, porque assim, quando você tem a fuga do capital estrangeiro porque acabou a mamata do 1% ao mês no Brasil, essa talvez seja a primeira reação, né? Mas quando o investidor olhar para o lado, vai ver que na Suíça a taxa é menos 0,75, 0,5. Vai olhar para a União Europeia, vai ver que a taxa lá é 0%. Tudo bem, vai olhar para a Rússia e vai ver que está 6%. Tem um risco muito grande envolvido. Então, talvez esse capital volte para o Brasil quando estivermos realmente com uma economia tracionando, como eu disse anteriormente, com uma segurança jurídica um pouco mais amadurecida, com uma economia com investimentos sólidos em infraestrutura e com empresas que, de fato, tenham a consciência, a tecnologia e a vanguarda para evoluírem. Então, esse capital estrangeiro, com certeza, vai voltar ao Brasil para trazer esse capital, de fato, para as empresas. E aí, eu acho que pode vir mais uma nova onda, e aí talvez o dólar baixe de novo, mas por um bom motivo.